Beleza, tá, como já começou a gravar, vou compartilhar aqui. Só pegar o PDF. Ok. Tá aparecendo para vocês? Sim. Então tá. Na hora que terminar a gravação, aí eu vou postar lá no YouTube. Só que no YouTube demora para poder carregar, tá? Na verdade, não é nem o YouTube que demora. Esse programa aqui demora para poder finalizar a gravação. Então, até meio-dia devo postar na plataforma o material com esse vídeo. Ah, Professora, fala. eu já tentei fazer gravação pelo Cisco Webex para resolver umas atividades de grupo, entre outros, mas a minha resolução fica muito baixa, mas a sua fica excelente. Como assim ela faz? Eu gravo no computador. Você está gravando no computador? Sim, Então, não sei dizer. Não faço a mínima ideia. Eu só coloco aqui para poder gravar. Não sei. Talvez é a velocidade da internet. pode ser. Pode ser. Pessoal, o nosso conteúdo era o conteúdo de tabela periódica, né? História da tabela periódica, desenvolvimento da tabela periódica. E o exercício, né? O primeiro exercício já começa aqui. Quais os critérios foram usados por Dobereiner em sua tentativa de organizar os elementos químicos? Então, quais os critérios que foram utilizados por ele para poder fazer a organização? Então, ele fez a organização que é conhecida como tríade. Espera aí, deu uma travadinha aqui. Então, são as tríades e a relação é a correlação entre a massa atômica e as propriedades semelhantes de alguns elementos. Então, vamos colocar aqui. Ele era conhecido como tríades e era através da correlação. Tem um microfone ligado. Então, correlação entre a massa atômica. Alguém lembra o que significa massa atômica? É o número de prótons do átomo, né? Não. Esse É é o o número número. total? Esse aí que você falou é o número atômico. A massa, no caso, é a soma dos prótons e dos elétrons, não é? E quase, bateu na trave. É o que o coleguinha postou ali, ó, prótons e nêutrons. É a soma dos dois. Mas foi quase, ó, bateu bem pertinho. Então, olha só, para fazer as tríades, foram usados a correlação entre massa atômica e as propriedades. Então, era organizado a sequência de massa atômica e aqueles elementos que tinham propriedades semelhantes. E um pouquinho disso é usado até hoje, na hora da gente, quando a gente começa a estudar as propriedades periódicas na tabela, nós conseguimos verificar que quem está no grupo ele tem uma correlação e quem está nos períodos tem outra correlação, né? Todos que estão no mesmo grupo, na mesma família, eles têm um número de oxidação parecidos, né? O número de oxidação, mas principalmente é o número de elétrons na valência. Alguém lembra o que é valência? Alguém viu lá durante. E aí, o que é valência? É a A última camada de camada. valência no caso, Última professor? camada. Isso, é a última camada. A última camada do átomo ela é chamada de valência. Então, os que estão na mesma família têm o mesmo número de elétrons na valência. Por exemplo, todos que estão na família 13 têm 3 elétrons na valência. Quem está na 14, né? Os que estão na 14 têm 4, na 15, 5. Então, esse é o número de elétrons na valência, né? E aí depois é feita aquela relação para saber o NOx, que é o número de oxidação. Número 7. Por que a tabela de Mendeleev teve de sofrer algumas alterações? E aí? Por que que ele teve de sofrer algumas alterações?
Porque foi decretado que os elementos deviam ser ordenados por ordem crescente de número atômico, não pela massa. Sim, o Zelei, né, foi lá e observou que a organização de Mendeleev, ela tinha algumas falhas, né? Segundo Mendeleev, conforme aumentava a massa atômica, aumentaria o número atômico. E isso também tinha as propriedades periódicas ali que estavam correlacionadas a isso. Mas Moseley observou que alguns elementos, conforme aumentava o número atômico, a massa diminuía. E aí ele verificou que não dava para manter a relação, então, essa organização de Mendeleev, então foi feita essa troca. Porque o número atômico, ele é periódico, ele vai aumentando conforme vai aumentando o período, né? Aumenta a família, aumenta o período, aumenta o número atômico. Então, Moseley observou que essa era a propriedade mais constante, mais periódica que tinha na tabela. Então, deixa eu colocar aqui, porque alguns elementos químicos não seguiam a correlação entre verificou-se que quando aumentava, vou abreviar aqui, tá, gente? Número atômico. Aumentava. Aumentava não. As propriedades periódicas. Ixi, o que eu fiz aqui? Periódicas seguiam o padrão. Beleza. Eu acho o conteúdo de tabela periódica um conteúdo muito legal, porque ele é fácil de aprender, né? E ele traz um monte de informação legal. Pelo menos eu acho muito interessante a organização, o modelo da tabela periódica, eu acho bem, bem bacana. Não sei se vocês tiveram essa visão, né? De acordo com a organização de Mendeleev, os elementos químicos eram ordenados na tabela periódica por ordem crescente de massa atômica. No entanto, após os experimentos realizados por Moseley com raio-x, os elementos passaram a ser ordenados por ordem crescente de número atômico. Com base nessas informações, responda. Letra A. Qual a diferença entre número de massa e número atômico? Então, qual que é a diferença? A massa é a soma do número de prótons e de nêutrons. Vírgula, que estão no núcleo do átomo. Claro que vocês não precisam colocar assim, tá? Basta que tenha esse sentido. Já o número atômico, tá? Oh, Jesus! Atômico é igual ao número de prótons. Alguém colocou algo que no fritar dos ovos fica diferente disso daqui? O que tá certo? O que tá errado? E aí?
Alguém colocou alguma coisa diferente aqui? Pelo menos digam sim ou não, né? Não. Não, tá. O meu ficou basicamente igual, professor. No final de tudo ficou igual. Então tá ótimo. Letra B. Qual deles é mais representativo da estrutura atômica? Por quê? E aí, qual deles que é mais qual deles é mais representativo da estrutura atômica? Prótons ou número atômico? Vou colocar aqui, vou colocar número atômico. Peraí. O número atômico, pois cada elemento possui seu próprio número de prótons. Olha que legal. Prótons e número atômico são a mesma coisa, né? Representam a mesma coisa. Alguém colocou algo diferente? Eu não. Eu só o contexto um pouco diferente, mas foi no mesmo sentido. Tá ótimo. Em relação à tabela periódica atual, responda. O que indicam as colunas? Olha que legal. As colunas são isso aqui, ó. Deixa eu ir lá que eu coloquei uma tabelinha aqui. Isso aqui, ó, são colunas, tá bom, gente? São as linhas verticais. É o que está em pezinho. O que é que isso representa? Isso representa as chamadas famílias ou, vou colocar aqui, ou também podem ser chamados de grupos, tá? Famílias ou grupos são a mesma coisa. Então, as colunas, que são os que estão em pezinho, né? Eles são família ou grupos. E as linhas? Linhas são isso aqui, o que está na horizontal. Então, olha só. Linha, opa, torto. Linha. E aqui, coluna, né? Ó, coluna. Então, vamos lá. Essas linhas, elas são chamadas de períodos. E os períodos têm o que, gente? Qual é a principal característica de um período? Todos os elementos químicos que estão no mesmo período, eles acabam com a mesma camada de valência, né? Com a mesma camada de valência, na verdade, acabam no mesmo nível, tá? Todo mundo aqui, ó, vai ter a sua distribuição acabando na camada, peraí, KLMNOP, na camada P. Todos eles aqui, quando houver a distribuição, estarão terminando na camada P ou no nível 6. Então, vamos colocar aqui. Vocês entenderam isso? Sim, professor. Já, né? Entendi. Olha só. E nas colunas, eu até falei antes, né? Nas colunas, as organizações, além, né? Além das suas propriedades semelhantes, que são as propriedades físico-químicas e mais algumas outras coisinhas, a principal é o número de elétrons na valência. Número de elétrons, na valência. Nossa Senhora, quando eu coloco um, esqueço o outro. Na valência, tá? Ou o número de elétrons na sua última camada. Certo aqui? Tranquilo. Tá. Aqui, ó, na família 1,
Todos esses elementos químicos, na última camada, lá na valência deles, eles têm um elétron. Todos eles. Todos que estão aqui na família 13, na última camada, tem 3 elétrons. 3, tá, gente? 3. Não, a última camada não tem mais do que 8 elétrons. Todos que estão aqui na família 18, todos não. Tirando o hélio, né? Tirando esse primeiro, todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na valência. O hélio, ele tem 1 elétron na valência. Ele é diferente. Opa, peguei errado. Ok. 14. A organização que corresponde ao número de camadas eletrônicas preenchidas está relacionado às famílias ou aos períodos. Falou em camada, a gente está falando em período. Então, aqui correspondem aos períodos. Simples assim, é o que eu mostrei aqui embaixo, né? Ó, todo mundo que está aqui acaba no mesmo período. Se eu falar para vocês o nitrogênio, olha aqui o nitrogênio. A distribuição dele acaba em qual camada eletrônica? Você não precisa nem me dizer quantos na valência, basta que você me diga qual é a camada eletrônica aqui do nitrogênio. E aí, qual que é a camada eletrônica do nitrogênio? A última, a valência. Bora, gente, essa tá fácil. Isso mesmo, a camada L, ó, KL, KL, todos aqui estão na camada L. Se eu falasse para você o bromo, ó, KLMN, o bromo e todos os seus vizinhos laterais estão na camada M, MN, N, N. N de navio. Beleza. Procure na tabela periódica os elementos estrôncio, iodo, rádio e frâncio. Diga o nome dos grupos nos quais cada um deles se encontra. Então, vamos lá. Vamos procurar. Deixa eu tirar essa. O estrôncio. Vamos pegar aqui. Quadradinho novamente, vamos procurar. Aqui, ó, estrôncio. Ele falou estrôncio, iodo. Qual mais? Estrôncio, iodo, rádio. Aqui o rádio. E o frâncio. São só esses, né? Deixa eu verificar. Então, vamos lá. O estrôncio e o rádio estão na mesma família. Olha aqui. Na mesma família, que é chamada de família 2. Só que na tabela periódica, algumas famílias, além da representação numérica, ela tem um nome característico, tá bom? Ela tem um nome característico. Então, a família 2, estrôncio e rádio, vamos colocar aqui. O estrôncio, que o símbolo é SR, e o rádio, que é o RA, eles estão na família 2, que também é conhecida como metais alcalinos terrosos. Enquanto o frâncio, que é o FR, está na família 1, que também é conhecida como metais alcalinos. Beleza. Agora vamos olhar o outro, que é o iodo. O iodo está na família 17. Alguém sabe o nome característico da família 17? Alguém aí? Halogênios? Halogênios. Sempre tem uma piadinha de química. Por exemplo,
O que não, esse não. O que o sódio falou quando ligou para o cloro? Ou o que o sódio falou quando ligou na família 17? Olha só, o que o sódio falou quando ligou na família 17. Halogênios. Ó. Ai, é mais legal pessoalmente. A gente olha na cara do professor e ri mais do professor do que da piada mesmo. Sempre tem as piadinhas. Eu acho que essas piadinhas devem ser bom para gravar alguma coisa, né? Ah, mas Ou, ela aí na porque prova lembra mais fácil. você já grava, essa aí é uma questão de prova, né? Qual é o nome dado para a família tal? Aí você, através das piadinhas, você já dá uma pegada. Quando a gente começa a ver sobre ligações químicas, que vai ser o próximo conteúdo, né? Tem umas piadinhas que a gente grava. Por exemplo, o que o carbono disse quando foi preso, né? Eu tenho direito a 4 ligações. Então, isso aí você já grava, que é o número máximo de ligações do carbono. Sem elas, ele não fica estável. É muito legal. Eu gosto, né? Ou, por exemplo, também quando a gente vai ver polaridade. Ô, gente, só pra mim que parou aqui o áudio da professora. Ai, gente, não pode. Para mim tá normal. Ai, que susto. Ele fala que tá com um trem errado aqui nesse computador. Talvez é os cosmos falando que não era pra ter aula hoje. Agora voltou, professora. Vamos então. Ó, por meio da consulta da tabela periódica, indique quais seriam os átomos localizados nas coordenadas indicadas abaixo. Então, ele está te dando aonde exatamente você vai encontrar. Aqui ele falou grupo 1, período 3. Vamos olhar aqui, ó. Grupo 1, período 1, 2, 3. Cada linha é um período. São 7 linhas ao todo. Lembrando que esse pessoal que fica aqui, ó, eles estão dentro desses 2 buraquinhos aqui. Ficam todos aqui dentro. Todos esses 15 aqui vão ficar dentro, ó, da 57 a 71 e da 89 a 103 fica aqui dentro também. Então, quem está no grupo 1, período 3, olha aqui que bonitinho, é o sódio. Alguém teve dificuldade para fazer essa? Dificuldade não, eu fiquei pensando assim, quando perguntou para classificar, eu fiquei um pouquinho de dúvida, mas eu acho que eu respondi certo. Classificar era para você dizer se ele é um metal ou não metal ou gás nobre. Professora, eu só coloquei o número, perdão, o nome dele e o símbolo. Achei que era isso que estava pedindo. Ah, tá. Não, quando fala classificar, é porque nós temos na tabela periódica os metais, os não metais e os gases nobres. São essas três classificações. E aí, dentro delas, né, dentro dos metais, nós temos os de transição, transição interna, temos nos ametais, nós temos os halogênios, calcogênios e assim por diante. Mas não deve estar errado, a sua está só incompleta. Grupo 2, período 3. Olha só. Grupo 2, período. Aí nós não podemos começar a contar daqui, não, tá? A gente tem que lembrar que o hidrogênio está no primeiro período. A gente vai contando as linhas, ó. 1, 2. Grupo 2, período 3. Então é o Mg, que é o magnésio. Tenho certeza que todos vocês, em algum momento da vida, tomou leite de magnésio, que é um negocinho branco que ajuda o intestino. Grupo 15, olha aqui, grupo 15, período 2. 1, 2, nitrogênio. E o nitrogênio ele é classificado como um ametal, ou também a palavra não metal. Esse A significa não. Ametal é a mesma coisa que não metal. Grupo 18, aqui, ó, gás nobre, período 3. 1, 2, 3. É o ar, argônio. AR, argônio.
Vocês viram aquela tabelinha que eu postei para vocês, onde falava a utilização desses elementos químicos mais conhecidas, onde é mais utilizado? Chegaram a ver? Ou não? Ninguém abriu aquele monte de tabela. Eu postei cada uma delas por algum motivo, tá? Não só porque eu achei elas bonitas. 22. Aqui na 22, ele te deu número atômico de cada um dos elementos químicos. Aí ele pede na letra A o símbolo de cada elemento químico e o nome. Então, olha só. Quando vocês pegarem uma tabela periódica, a primeira coisa é encontrar a legenda. Isso aqui é chamado de legenda, tá? E ele vai dizer para você aonde está o número atômico e aonde está a massa atômica. Em algumas tabelas vai estar escrito peso atômico. Então, nessa tabela, o número atômico fica em cima, tá? Bem aqui em cima. Tem tabela que ele pode vir aqui, ó, na lateral ou aqui embaixo. Tem algumas que ele é número atômico, embaixo do número atômico já vem a massa atômica. Então, vamos pegar aqui, ó, 31. Vamos achar, deixa eu pegar um redondinho aqui. 31, eu vou procurando, ó. Ele vai aumentando conforme vai passando as linhas e conforme vai passando os grupos e abaixando, descendo aqui nas linhas. Então, o número 31, olha aqui, 31 é o galho. Há uma perguntinha infame de química. Qual é o elemento químico que fica na sombra? E aí? Qual é o elemento químico que fica na sombra? Eu já deixei a tabela aí. Ai, qual que é? Qual é o elemento químico que fica na sombra? Vocês estão vivos? Bora, gente. É esse índio, professor? É o índio. É o índio. Porque o índio fica embaixo do galho. Olha só. Ai, ai. Ah, isso é muito sem graça. É o índio. Tá, deixa eu continuar. Tá, número 31 já foi. Aí ele pede o 74. Primeiro eu vou encontrar eles. Então vamos seguindo aqui, ó. 31, vai descendo, vai descendo. O número 74 é o tungstênio. Tungstênio. Depois, ele pediu 37, o 38 e o 53. Então, olha só, o 37, o 38 e o 53. Já marquei todos aqui. Então, primeiro é o galho. Vamos colocando aqui. Vou colocar pela ordem, tá, gente? Vou colocar aqui embaixo. Letra A. Primeiro é o galho. Galho. Depois o 74 aqui. Oh, Jesus, que eu fiz? O 74. Ele falou 74 é o W, que é o tungstênio. Falta um S aqui, cabeção. Tungstênio. Aí o 37, agora eu não lembro. 37 é o RB, é o rubídio. RB. Rubídio. Beleza, rubídio. E depois ele me deu quem que é aqui? O SR, que é o estrôncio. Beleza. Vocês acertaram? Teve alguém que errou? Não importa a ordem que vocês colocaram, o que importa é que tenha esses aqui. Eu acho que tá faltando um, tá faltando um iodo. Mas e aí? Alguém conseguiu errar?
Eu acertei, professora. Eu também. Ótimo. Ok, determine com base na tabela periódica o grupo e o período. Então, vamos aqui. O galho, grupo 13, período 1, 2, 3, 4. Então, família 13, período 4. Eu vou colocar aqui F de família e P de período, tá? Para poder não ficar digitando tudo de uma vez. Tudo novamente. O W, olha que legal, ele está na família 6, no período 6. Família 6. Alguém está tendo dúvida de como é que a gente está vendo família e período? Se alguém tiver com essa dúvida, é só perguntar, gente. Não fique esperando, não, porque isso são perguntas de prova. Rubídio, família 1, olha aqui, família 1, período 1, 2, 3, 4, 5. Então, o rubídio, família 1, período 5. E o estrôncio, olha aqui o estrôncio, família 2, período 5 também. Família 2, período 5. E o iodo, olha aqui o iodo, família 17, período 1, 2, 3, 4, 5. Então, família 17, período 5. E a letra C, classifique os elementos como metais ou não metais. Então, olha só que legal. Da família 1 até a família, até aqui a família 13, até a 12, vamos colocar aqui, até a 12 são todos metais. Aqui na família 13, do alumínio para baixo também são metais, tá? Então, aqui também são os metais. Bem legal. Aqui nós temos em algumas tabelas tem essa classificação escrita, tá? Ela tem uma cor diferente para representar os que são metais e os que são não metais. Essa daqui ela não tem, mas eu já sei que elas são. O hidrogênio também não é metal. Ele está aqui no metal, mas ele não é. Mas vamos colocar aqui então o galho. Vamos ver, ó. O galho é metal. Tungstênio é metal, estrôncio é metal, rubídio é metal. Todos aqui são metais. E o iodo é um não metal, ele é um ametal. Então, vamos colocar aqui metal. Metal. Eu coloquei até uma tabela só escrito isso, tá, gente? Só a corzinha para indicar quem que é metal e quem é não metal. Professora, se eu colocar ametal ou não metal, os dois estão certos ou tem um que é mais correto? Qualquer um tá certo. Ah, sim, obrigada. Aqui eu posso escrever ametal ou não metal, dá na mesma. Porque o A representa não. É isso. Deixa eu... Belezinha. Alguém conseguiu errar? Essa daqui? Colocou uma classificação diferente. Se você, por um acaso, escreveu metal alcalino, metal blá blá blá, não tem problema, tá? Eita, você errou, Cintia. O que você errou? Não, eu quis dizer que eu não errei, professora. Ah, você fez um negócio para baixo, achei que você não tinha errado. Eu que você tinha errado. Foi mal. Foi mal. Beleza, pessoal. Ó, de conteúdo da semana passada era só isso, né? Eram só esses exercícios. Acho que era só isso mesmo. Eu preparei um negócio bem bacana para a semana do Corre Atrás, porque a semana do Corre Atrás vai ter aula. Eu estou muito ansiosa. Eu preparei tipo
Ah, é um quiz, onde eu vou estar lendo a pergunta e vocês vão ter um tempinho para poder escrever a pergunta. É basicamente um revisaço, mas sem você pegar tipo, sem você precisar do caderno, essas coisas para fazer. Vocês entenderam, né? É só para ver se você está pegando a matéria. Ai, eu estou muito ansiosa. Então, eu fiquei até tarde só mexendo nisso. Por mais que é daqui mais uns dias, né? Eu fiquei só pensando nisso. Ai,